Olá, então pessoal, boa noite a todos. Essa sessão é uma sessão muito especial, entre outros motivos, porque é a última sessão do ano, né, de 2023. A gente estava fazendo as contas aí, foram 40 sessões durante esse ano, convidados de todo o território nacional e internacionais também. E hoje a gente vai ter uma sessão particularmente especial, nosso amigo André Calil aí, que vou deixar para o Fernando aí apresentar, que é conterrâneo, e são gaúchos, os gaúchos se entendem, né? Pode deixar. Bom, é uma satisfação, Calila, tê-lo conosco hoje. E como o Ciro falou, né, foram 40 sessões ao longo do ano, e essa é uma atividade assim que partiu, né, de uma atividade que era do Hospital do Servidor, né, da UTI, onde o Edelon é o diretor, e ele foi expandindo, né, o Edelon sempre com essa característica assim de agregar, né? E a gente foi crescendo. Hoje a Viviane não pode estar conosco, mas tem o Rubens também. E é uma satisfação muito grande, né? Para a gente fechar com chave de ouro, com um convidado especial, né? Aqui, gaúcho, e um tema também bem interessante que eu tenho certeza, Calil, que tu vai destrinchar para nós aí, não é se o veredito é final ou não. Pessoal, para quem ainda não conhece bem o André Calil é professor da Universidade de Nebraska, do Departamento de Doenças Infecciosas. E você sabe que essa história da vitamina C aí a gente teve a oportunidade de acompanhar em loco. Estávamos comentando um pouquinho antes, num SCM, no Congresso Americano, aí em 2018. O André caiu num PROCON com o Paul Merck, que tinha publicado recentemente aí os primeiros estudos dele com a vitamina C, e estava naquele momento com a comunidade científica, de uma maneira geral, entusiasmada com a perspectiva de você utilizar a vitamina C como baita racional e para tratar sepse. E nós intensivistas temos essa bobagem, né, de ficar ao longo de décadas achando que a gente vai descobrir uma poção mágica que vai resolver esse problema. E o André mandou uma carta para a revista, e essa carta inspirou o pessoal a colocar os dois na arena ali para discutir. Eu lembro que eu assisti Hum? esse PROCON, e eu, assim, eu nunca tinha visto o André tão, como é que eu diria, incisivo, que confesso que, a despeito de todo o meu conflito de interesse do meu amigo brasileiro ali, eu cheguei a ficar com pena do Paul Merck naquele PROCON. Mas isso foi só o começo dessa história que se desenrola desde lá, e por isso, quando a gente perguntou aí para o André o que ele gostaria de falar hoje, ele não pensou duas vezes em escolher esse assunto. Tenho certeza aí que vai ser muito bom para a gente poder bater um papo sobre mais uma das polêmicas dentro da nossa especialidade. E, André, muito obrigado aí por você sempre estar disponível a colaborar conosco. Não, Adelon, Ciro, Fernando, prazer enorme, honra enorme estar com vocês nesse momento. Eu acho que esse projeto de vocês é um projeto maravilhoso, educacional, sensacional, ele se dissemina por todo o país, para fora, e é tão legal, eu acho tão importante essa divisão, essa questão de compartilhar os conhecimentos, de debater. A gente precisa cada vez mais, né? Eu acho que esses últimos anos na pandemia a gente aprendeu que a gente tem que lutar junto, tem que trabalhar junto, tem que realmente trabalhar em time, não há outra maneira, e essa é uma maneira bonita de a gente conseguir trabalhar junto. Então, muito obrigado pelo convite. Ah, o motivo pelo qual eu sugeri ao Edelon esse tema da vitamina C foi porque, na verdade, ele vem de encontro a muita coisa que a gente viu nesses últimos 3 anos, 4 anos, durante a pandemia, sobre as dificuldades de a gente conseguir discernir dados observacionais com dados randomizados. Então, eu acho que é um momento oportuno para a gente poder sentar, discutir um pouco essas dificuldades e como é que a vitamina C nos ensina
um pouco do que aconteceu e como é que nos ensina a continuar movendo a que a gente chama aqui a agulha para frente, né? Que a gente consiga fazer que as coisas melhor do ponto de vista de evidência científica. Então, acho que isso é uma lição muito boa. Alguns slides, se vocês estavam em Florianópolis, alguns slides eu usei numa palestra que eu usei sobre metodologia bayesiana, e alguns outros slides eu usei no SCM de 2018, que o Delon viu, e alguns slides eu adicionei, que são os novos ensaios clínicos que saíram nos últimos 2 anos. Então, uma mistura legal de coisas nesses últimos anos que eu botei junto. Deixa eu pegar os meus slides aqui para vocês, me dá um minutinho. Vamos ver se eu consigo fazer isso direito. Vamos ver. Ok. Aí, não, Dá? não, não, não está no modo do apresentador, não está ainda no. Ok. Agora, Agora ok. Foi? Foi. Tá com todo slide aí no Sim, screen? sim, Tá sim. ótimo, tá ótimo. Então, pessoal, assim, ó, vamos começar sobre vitamina C em altas doses, que é o que foi o que tem sido testado nos últimos anos, e não tem nenhum conflito de interesse com o assunto. Então, o motivo pelo qual a gente vai discutir isso, certamente, ele vem desse estudo publicado no CHEST em 2017, e o estudo foi um estudo que a gente chama de case control, né, casos controlados, ou seja, eles pegaram pacientes que estavam nesse específico hospital, nesse hospital específico, eles pegaram pacientes que estavam com sepse e usaram controles históricos, né, ou seja, eles pegaram pacientes que tiveram sepsis antes do começo da infusão, chegou um momento nesse período aí, nesses últimos 2 anos no hospital, que eles começaram a infundir vitamina C em altas doses, adicionavam tiamina e corticoide também, e eles começaram a dar essas medicações sem nenhum controle. É importante que vocês entendam o que aconteceu. Então, aí, segundo os autores desse estudo, eles colocaram que, na verdade, eles observaram uma melhora maravilhosa desses pacientes. Os pacientes não viam nenhum paciente morrer. Na verdade, comentário do próprio primeiro autor diz que cada vez que eles começavam essa infusão, que não havia nenhum paciente que tinha morrido, na verdade, mortalidade zero, ou seja, algo impressionante, especialmente quando a gente considera sepsis e sepsis e choque séptico. A gente está falando de mortalidade de 30% a 50% hoje, em 2023, em qualquer UTI do mundo, é muito alta ainda. Mas, de qualquer maneira, naquela UTI, eles estavam dizendo que, na verdade, observaram uma mortalidade muito baixa e resolveram, então, coletar, historicamente, controles dos últimos anos, antes do momento que eles começaram a fazer essa infusão de vitaminas, e fizeram um estudo caso-controle. E aí, então, compararam os casos com controle e chegaram à conclusão que, na verdade, a mortalidade nos pacientes do controle foi de 40%, e a mortalidade nos pacientes que receberam a infusão de alta dose de vitamina C com tiamina e corticoide foi de 8,5%, ou seja, uma redução absoluta de, basicamente, de 32%, 31%, 32%, e uma redução relativa de quase 90%. Então, naquele momento, foi por isso que foi publicado no CHEST, naquele momento surgiu um entusiasmo enorme pela possibilidade da alta dose de vitamina C realmente reduzir mortalidade de pacientes sépticos na UTI. E surgiu, então, todo o entusiasmo para que se fizesse ensaios clínicos randomizados, controlados. Mas, interessante, naquele momento, quando esse estudo foi publicado, houve muita discussão sobre a ética de se fazerem estudos randomizados. Eu quero que vocês voltem a 2017 para entenderem a complexidade do fato. Quando esses autores publicaram isso, eles comentaram que não havia nem ética de se fazer um estudo, porque a mortalidade já é tão baixa com essa infusão, que, na verdade, para que fazer mais estudos? Né? Então, houve uma discussão enorme, a discussão foi na SCM, foi a discussão na Sociedade Europeia, etc, etc, etc. Aí, nesses próximos meses, várias cartas ao editor foram enviadas ao CHEST com críticas boas, construtivas, adequadas, limitações do estudo, etc. Nessas cartas, eu sugiro para quem nunca leu, sente com um bom copo de café, ou o que vocês gostaram de tomar, e curtem, porque realmente é fascinante, é muito bacana ver
essas cartas, porque essas cartas realmente ilustram justamente as limitações, as dificuldades de interpretar um estudo observacional caso-controle, e são todas muito interessantes, vale a pena ler. Uma dessas cartas foi uma carta que nós enviamos aqui da Universidade de Nebraska, eu com 2 colegas intensivistas aqui, o Dan Johnson e a Kelly Cocker, e eu vou comentar para vocês um pouco o que está nessa carta, mas com mais detalhes nos próximos slides. Então, o primeiro problema que eu vejo nesse estudo foi justamente as coisas óbvias, né? Então, assim, não foi um estudo duplo cego, não houve randomização, não houve controles contemporâneos, né? Por que isso é importante? Porque, na verdade, vejam bem, pessoal, isso a gente fez durante a pandemia também, e vocês podem ver na própria UTI de vocês. Se vocês pegarem pacientes que foram tratados há 1 ou 2 anos atrás e compararem com pacientes que estão sendo tratados hoje, às vezes fica muito complicado, porque, na verdade, muitas coisas mudam no próprio centro, né? Então, às vezes, a gente muda o tipo de antibiótico que se usa, se muda o tipo de vasopressor, às vezes mudam os médicos, que se aposentam, médicos jovens que entram, trocam a enfermeira, mudam, às vezes, a infraestrutura da UTI. Muitas coisas mudam nos anos, né, que vão se passando. Então, o problema da gente usar controles históricos é que, infelizmente, muitas vezes, controles históricos não representam o padrão e o controle e a mortalidade que se vê no dia de hoje. Então, isso é uma coisa muito complicada quando os controles não são contemporâneos. A falta de randomização, como a gente comentou antes, a falta de randomização é um problema em geral em estudos observacionais, porque, na verdade, se comparam pacientes que às vezes não são comparáveis, e vou comentar com isso nos próximos slides. Não fizeram nenhum matching, né? Eu não sei qual é a palavra em português, mas eles não fizeram o matching, eles não fizeram não proveram a semelhança dos casos com controles. Obviamente que a amostra foi pequena, é uma amostra. Também não há nenhum problema se a amostra é pequena, mas na verdade foi bastante pequena para ter uma observação tão dramática, e foi um centro único. Então, tudo isso culmina em vários riscos de confounders, que a gente chama. Então, primeiro, vou comentar com vocês. Vejam bem, isso não precisa, se olhar o estudo com calma, tu vai ver uma coisa. Como o estudo tem uma amostra pequena, obviamente que se tu olhar aquela tabela principal, a tabela 1, né, a tabela de características de baseline, tu não vai ver valores P mostrando diferenças significantes no baseline, né? Porque, na verdade, são estudos pequenos. Então, não são estudos que, na verdade, jamais vão prover P que sejam significantes em diferença. Mas quando você tem um estudo pequeno como esse, é muito importante analisar com calma essas tabelas de baseline. Por quê? Porque, na verdade, pequenas diferenças podem causar grandes diferenças no desfecho desses pacientes. Vejam bem, os pacientes que estavam no controle desse estudo, ou seja, aqueles controles históricos que foram escolhidos a dedo pelos autores do estudo, tiveram mais insuficiência cardíaca, mais diabetes, mais hipertensão, mais doença pulmonar crônica, mais câncer e mais obesidade mórbida. Então, vejam bem, qualquer um de nós que está na UTI vendo pacientes que têm todas essas comorbidades, certamente tu vai pensar, são pacientes que tendem a ser mais graves e são pacientes que tendem a ter um desfecho pior em função de todas essas comorbidades. E isso certamente se olhar no paper, está bem claro que houve um desequilíbrio entre o controle e os casos. Então, obviamente, que isso cria o que a gente chama de viés de seleção, ou seja, tu está selecionando pacientes que têm uma probabilidade maior de terem um desfecho negativo nos controles. Então, quando os controles realmente são selecionados dessa maneira, fica mais fácil de se provar qualquer intervenção do ponto de vista de casos, né? Nesse caso controle desse estudo. Severidade da doença. Então, mais pacientes com ventilação mecânica no controle, pacientes com nível de lactato mais elevado no controle, pacientes com score Apache 4 mais elevado no controle, e a predição de mortalidade em função dos Apache 4 também foi mais alta no controle. Então, vejam bem, né? Não interessa qual é a UTI, que pode estar UTI em São Paulo, UTI aqui em Nebraska, ou qualquer lugar. Se você tem esses marcadores de severidade mais prevalentes no grupo controle, isso vai favorecer
o grupo de casos, certo? Então, assim, é bem simples, não tem nada muito complicado aqui. E, obviamente, que isso se chama viés de seleção. É justamente o motivo pelo qual a gente usa a randomização. Né? Esse é exatamente o motivo pelo qual se usa a randomização. O uso de corticoide, 47 dos 47 pacientes que receberam vitamina C receberam corticoide, e só 28 dos 47 que estavam no controle receberam corticoide, especialmente numa situação de choque séptico grave. Obviamente que esse desequilíbrio de uso de corticoide pode causar também desequilíbrio nos desfechos de mortalidade. O estudo também não mostrou quanto tempo levou para dar antibiótico nesses pacientes. Hoje a gente sabe que, na verdade, não existe nada mais relevante na mortalidade desses pacientes com sepse e choque séptico do que a administração adequada e precoce de antibióticos nesses pacientes. Se não houve nem, obviamente, vamos supor, se os controles desse estudo tiveram antibióticos iniciados, vamos dizer assim, uma média de 12 horas, 16 horas, e os casos, uma média de 24 horas, temos um problema, na verdade nós temos um problema. O problema é que nós demorou mais tempo para dar antibiótico para os controles do que para os casos. Então, tudo isso, esse desequilíbrio de terapias que afetam o desfecho de mortalidade pode causar um viés de seleção e pode causar um confounding no estudo também. Outra coisa muito importante que se viu também muito durante a pandemia, poucos estudos coletaram esses dados, e a gente, né, vendo isso diariamente na UTI, é muito importante, o fato de esse estudo não ter reportado a quantidade de pacientes que foram para comfort care, né? Ou seja, chegaram a um ponto de retirada de ventilação, retirada de pressores, em função da decisão da família de não proceder mais com os cuidados intensivos. Então, essa atividade de mudar os planos de tratamento intensivo não foram reportados nesse estudo, e esse tipo de desequilíbrio acontece muito em estudos pequenos, que pode afetar a mortalidade também. A quantidade de insuficiência renal é um problema muito importante, que na verdade já se sabia naquele momento que altas doses de vitamina C também pode causar insuficiência renal. Não houve nenhum tipo de descrição sobre insuficiência renal aguda. Por último, o que se chama de índice de fragilidade é o índice que nos diz quantos pacientes a mais que teriam que ter o desfecho para que o valor P virasse insignificante. Nesse caso, são seis pacientes que tivessem esse desfecho no controle, já não teria mais, o P não seria mais de 0,05. Então, obviamente, existe uma fragilidade nesse estudo em função de muito poucos pacientes mudarem dramaticamente o desfecho de todo o estudo, em função, obviamente, da amostra também ser muito pequena. Então, pessoal, o que acontece? Voltando à história do grupo controle. Esse slide mostra estudos que mostraram a confiabilidade de se usar controle histórico. E aí pegaram e avaliaram estudos depois que foram feitos, estudos controlados, randomizados, para ver se haveria confirmação dos resultados desses estudos de controle histórico. Vejam bem. E o que se viu nesses estudos é que os estudos de controle histórico, eles proveram uma taxa de falsos positivos de 89%, ou seja, 9 em 10 estudos observacionais com controles históricos não foram verificados, confirmados em estudos prospectivos randomizados. Então, é um problema grave por quê? Porque mostra que a escolha do controle histórico que, na verdade, acaba causando um viés de seleção muito grande e que favorece o tratamento nesses tipos de estudos, especialmente estudos observacionais de tamanho pequeno. Outra coisa importante é que a magnitude do efeito desses estudos foi muito maior do que a magnitude dos efeitos que foram achados dos poucos estudos positivos. A magnitude foi de 200%, ou seja, dobrou a magnitude. Vocês podem ver que a magnitude desse estudo que foi publicado no CHEST foi naquela época até hoje não existe nada em terapia intensiva que tenha
um benefício daquele tamanho, né? Então, a magnitude do benefício muito grande, inflacionada com controles históricos. Então, isso só mostra justamente as dificuldades que todos nós temos quando a gente usa controles históricos. A gente tem muito cuidado de mudar a prática baseada em controles históricos. E interessante, então, depois que nós publicamos a nossa carta, o grupo do MERC publicou esse comentário, dizendo, ao contrário do que a gente colocou, que muitos médicos acreditam que não seria ético fazer um estudo né, numa doença de alto risco como choque séptico, sabendo que vitamina C é seguro, que não tem nenhum problema e que pode salvar vidas, né? Então, a crítica, o reply deles foi de que, na verdade, que eles não concordavam, obviamente, com o que a gente tinha escrito na nossa carta. Então, para ser bem claro, o que eles colocaram nessa carta foi incorreto, obviamente, não levou de uma maneira inadequada a interpretações errôneas, e, na verdade, não há nenhum motivo para acreditar que essa droga seja segura ou não, sem se fazer um estudo maior. E outra coisa muito importante, né, pessoal, todas as instituições como é que se diz, que provém fundos, né, de financiamento para pesquisa clínica nos Estados Unidos, na Europa, todas elas acreditam que esses estudos sejam críticos para que a gente possa prover benefício aos nossos pacientes e possa mudar nossa prática. Então, o que eles estavam comentando nessa carta, na verdade, era contra tudo que se faz no mundo inteiro a respeito de financiamento de estudos randomizados clínicos que são importantes, independente da severidade da doença. Então, exemplo para vocês, exemplo claro, olha só, esse é um exemplo claro, desculpa que tem um monte de coisa escrita nesse slide, mas o exemplo é bem simples. Doenças com mortalidade alta, choque séptico, PAV, CAP, meningite, endocardite, a ebola, mortalidade altíssima, 2015, 2014, nós tivemos pacientes aqui. Pessoal, não existe nenhuma desculpa para não se fazer um estudo randomizado, duplo cego, com placebo. Por quê? Porque, na verdade, justamente nesses casos de doença grave são onde se necessita uma evidência científica mais rigorosa, porque muita coisa pode ser confundida com benefício. E todos esses casos que a gente está colocando aqui nesse slide são casos que, na verdade, mostraram o desenvolvimento de antibióticos, desenvolvimento de antivirais, desenvolvimento de terapia diagnósticas, etc. Tudo isso aconteceu durante as últimas 2 décadas. Obviamente, não há nenhum motivo para a gente deixar de fazer isso, porque a doença tem uma letalidade alta. Outra coisa importante, pessoal, é justamente mostrar justamente o problema de a gente acreditar que coisas que têm uma plausibilidade biológica muito forte, que não precisam, para que se importar com estudos randomizados, né? Então, vejam bem, vamos olhar só no choque séptico. Quantidade enorme de estudos animais muito bem feitos, estudos animais mostrando que o bloqueio do TNF, o bloqueio da endotoxina, o bloqueio da interleucina 1, beneficiavam esses animais com sepsis e choque séptico, e praticamente todas essas terapias foram testadas nos últimos 30 anos em sepsis, e todas elas falharam. Não significa que não vão descobrir novas terapias, mas significa o seguinte, pessoal, só o fato de ter uma plausibilidade biológica e o fato de ter estudo animais não é o suficiente para mudar a nossa prática na UTI. Nós precisamos de estudos em humanos clínicos randomizados para que a gente mude a nossa prática. Por quê? Porque imagina, essas drogas todas aqui foram testadas em cada uma dessas citoquinas, e nenhuma delas propiciou melhor de sobrevida em pacientes com sepsis séptica ou choque séptico. Então, para complementar um pouco essa história, para vocês verem a dificuldade de a gente analisar estudos observacionais e comparar com estudos randomizados, eu vou comentar um exemplo para vocês, que a gente viveu muito aqui, que vocês também viram muito aí no Brasil, a história do Early Goal Directed Therapy. Então, o primeiro estudo foi um estudo pequeno, randomizado, mas foi um estudo randomizado, que foi o primeiro estudo que mostrou benefícios com um bundle, né? Foi um conjunto da administração de fluidos, de medidas de lactato, aquela coisa toda. Não vou entrar em detalhes, mas houve um benefício e a ideia de que, apesar de ser um estudo pequeno e ter limitações, e que talvez esse estudo pudesse mudar a prática na UTI.
E houve uma controvérsia enorme por vários anos a respeito de se adota, se não adota, se bota nos guidelines, se não bota nos guidelines. Uma controvérsia enorme sobre isso. Vamos dar 30 ml de fluido para todo mundo por quilo? Não dá? Quando é que tu não dá? Quando é que tu dá? Até hoje existe uma discussão enorme sobre isso. O que aconteceu, pessoal, foi que os anos se passaram e vários estudos randomizados maiores, mais rigorosos, foram feitos subsequentemente. Eu vou comentar com vocês a respeito disso. Na verdade, 6 estudos randomizados foram feitos depois do Rivers, e 6 randomizados publicados, e eu acho que mais uns 3 ou 4 que foram publicados só em abstract, não chegaram a sair em manuscritos, mas, na verdade, uns 10 estudos randomizados, mais uns entre 20 e 30 estudos observacionais. 20 mil pacientes fizeram parte de estudos para avaliar o Oligo-Directed Therapy nesses próximos 10, 15 anos após a publicação do Rivers. E o que aconteceu? A gente fez uma análise sistemática bayesiana para tentar entender o que estava acontecendo e o que estava acontecendo nesses estudos todos, essas diferenças de estudos observacionais, randomizados, funciona, não funciona, qual é a parte do bundle que funciona. O que a gente fez? A gente analisou 20 mil pacientes, 31 estudos observacionais, 6 estudos randomizados. E quando a gente colocou isso numa análise extensa como essa, se descobriu o seguinte: vocês estão vendo aqui o losango branco, os dois brancos aqui. Então, esse aqui, o primeiro, é o que representa os estudos observacionais, os 31 estudos observacionais. E esse aqui de baixo é o que representa o estudo randomizado. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque os estudos observacionais mostrou que há um benefício do Oligo-Directed Therapy. 31 estudos observacionais. Em geral, eles eram o pré e pós, né? Eles começavam sem, depois começavam a fazer o oligo, comparavam com o controle, aquela coisa, em todos os estudos controlados, em geral, dessa maneira. Os randomizados que foram feitos depois, foram feitos na Inglaterra, foram feitos na Austrália, foram feitos aqui nos Estados Unidos, foram vários lugares geográficos diferentes, todos eles mostraram que não houve um benefício direto do oligo, e, na verdade, o losango acaba cruzando não mostrando o benefício de sobrevida nesses pacientes. Então, vocês estão vendo a discrepância dos estudos observacionais com estudos randomizados. Depois, o que se viu, na verdade, é outra coisa interessante, pessoal. A gente dissecou os bundles. A gente dissecou os bundles do oligo em todos, dissecamos pelo lactato, dissecamos pelos fatores hemodinâmicos, qual era a pressão arterial média, a pressão sistólica, dissecamos pelo Apache Score. Então, a gente tentou entender se havia alguma coisa mais que pudesse justificar a ideia dessas diferenças, além do fato de serem estudos randomizados versus observacionais. O que se descobriu, que foi uma surpresa para nós também, que o único fator que alterava a mortalidade no benefício do Oligo-Directed Therapy foi a velocidade de iniciação de antibióticos. Isso independente se era 6 horas, 4 horas, se era 3 horas, se era 1 hora. É impressionante. A velocidade de iniciação dos antibióticos foi o único fator de todos esses fatores hemodinâmicos, severidade, respiratórios, todos eles, lactato, foi que mostrou consistentemente a redução na mortalidade desses pacientes que receberam um oligo. Então, foi o fator realmente predominante desses bundles. Outra coisa que nós descobrimos também, que o R-squared, que é o R-squared nos diz qual é a proporção da variabilidade que foi dependente do uso de antibiótico. Foi 99%. Então, é algo impressionante. Raramente a gente vê um número como esse de R-squared, 99%, ou seja, o uso de antibióticos adequado e precoce realmente foi o maior responsável pela atividade do Oligo-Therapy. Outra coisa que descobriu que também foi uma surpresa para nós, quando a gente fez essa análise, foi de que quanto mais grave o paciente estava no começo do ensaio clínico, do estudo do oligo, quanto mais grave o paciente estava, quanto maior o Apache Score do paciente, menor a sobrevida dos pacientes que receberam Oligo-Therapy.
Então, vocês podem pensar, grande coisa, obviamente o paciente está mais severo, obviamente o paciente está mais severo, o paciente vai ter uma mortalidade mais alta. Qual é a grande surpresa? A grande surpresa aqui foi o seguinte, pessoal, é que isso não foi decorrente da severidade, foi a comparação da mesma severidade entre controles e casos nos estudos randomizados mostraram que, na verdade, o early go acabou causando maior mortalidade comparado aos controles quando o Apache era muito elevado. Então, a gente não tem um número específico de qual é o Apache que mudaria do benefício para o malefício, mas o que se viu foi que quanto maior o Apache score no baseline, menor o benefício e maior o malefício dessas. E provavelmente uma das hipóteses que nós comentamos foi que talvez pacientes muito graves não se beneficiaram com a quantidade de volume muito grande, especialmente pacientes que já estavam muito frágeis e muito vulneráveis, acabaram recebendo muito volume, às vezes acabam com mais hipóxia, mais edema, etc, etc. Uma das hipóteses que a gente comentou foi essa, em estudos que a gente comentou mais adiante. Então, pessoal, então para fechar essa parte, para concluir com a história da vitamina C, voltamos à vitamina C, levaram 15 anos para a gente descobrir que o que realmente funcionava naquele bando do oligo foi os antibióticos, e levou 15 anos para descobrir que, na verdade, os estudos observacionais eram o que predominava nos benefícios, e os estudos randomizados não mostraram o mesmo benefício que foram mostrados nos estudos observacionais. Ou seja, mostraram que, na verdade, o desenho do estudo tem muito a ver com o desfecho desses estudos. Isso é uma coisa muito importante para que a gente realmente aprenda, que foi uma coisa que a gente agora viu com a vitamina C também. Então, para concluir com a vitamina C, para a gente ter um tempo para a gente bater um papo, o que eu vou comentar para vocês? Existem vários estudos que foram publicados, randomizados, controlados, que foram publicados durante aquele período e depois daquele período do paper que saiu no Chest. Então, esse estudo, o Vitaminas, foi publicado um pouco antes da pandemia. Isso foi bem no comecinho de 2020. E, na verdade, esse estudo foi um estudo muito bem feito, também não muito grande, mais ou menos 216 pacientes, não mostrou nenhum benefício com relação ao tempo de vasopressores, ventilação mecânica, mortalidade em pacientes com choque séptico. Eu escrevi esse editorial comentando sobre a qualidade do estudo, comentando sobre os outros estudos que já tinham sido publicados. E uma coisa muito interessante, após esse editorial, eu tive algumas ameaças graves feitas por telefone, feitas por e-mail, em função de que o editorial comentava que, na verdade, existia muito pouca probabilidade, naquele momento, já com o estudo de vitaminas, que a vitamina C fosse beneficiar pacientes com sepsis. Os dados estavam se acumulando de uma maneira bastante rápida e bastante importante, no sentido de a gente começar a ter uma noção do que estava acontecendo com a vitamina C. Logo depois disso, vem o Victus, foi publicado agora recentemente. É um estudo enorme também, bem feito aqui nos Estados Unidos, vários sites. A ideia era de replicar o estudo inicial, a alta dose de vitamina C, tiamina, hidrocortisona, também não mostrou nenhum benefício. E, por último, foi o estudo feito no Canadá, que, na verdade, o LOVIT, que, na verdade, mostrou que não só não se beneficiou os pacientes, mas talvez existia algum sinal de malefício nesses pacientes. Um estudo enorme, com 872 pacientes, feito no Canadá. Então, a quantidade de estudos randomizados começou a crescer de uma maneira bastante grande, e nenhum deles mostrou sinais de benefícios com doses altas de vitamina C. Houve um editorial, depois disso, pessoal, para vocês verem quanto depois disso, houve uma harmonização daquele estudo do LOVIT do Canadá com o REMAP-CAP, que juntaram os dados para ver se havia algum sinal que pudesse ser detectado com a vitamina C, e também não houve nenhum sinal. Aí teve um editorial que foi publicado há pouco, também a respeito dessa harmonização de dois ensaios clínicos. Aí, por último, só para brincar um pouco com vocês, eu sempre uso um pouco as minhas analogias com a Jornada nas Estrelas. Sou velho, cresci vendo Jornada nas Estrelas, não dá para a gente deixar de referir a eles. Então, o Captain Kirk pergunta ao Spock, vem cá, qual é a história? Como é que a gente não vai dar vitamina C para esses pacientes? Vamos lá, vamos dar vitamina C, vamos resolver a situação.
Aí o Spock diz, não, Jim, olha, a gente não sabe se funciona ou não, vamos com calma. E aí o doutor, né, o famoso doutor, diz, calma, pessoal, calma, 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 vamos mais devagar, vamos fazer uma análise bayesiana, randomizar para ver o que acontece. E aí eu mostro para vocês o que foi publicado agora há pouco no CCM, no Critical Care Medicine. O pessoal do Canadá fez uma análise muito interessante, uma reanálise do estudo deles, tentando entender as probabilidades de benefício, probabilidades de malefício. E o estudo realmente mostrou claro que as probabilidades de malefício eram maior do que as probabilidades de benefício em vitamina C. Eu e o Steve Simpson, aqui de Kansas City, escrevemos um editorial a respeito sobre essa reanálise que foi feita no Canadá. E esse último parágrafo, pessoal, eu leio só a última sentença para vocês, porque, na verdade, exemplifica justamente a situação que nós estamos hoje, o veredito de hoje. Então, o último parágrafo aqui, a gente diz assim, ó, nós reconhecemos que as probabilidades fortes nem sempre traduzem em crenças fortes, todos nós temos um tipo de crença a respeito dessas terapias, mas a probabilidade baseada na evidência de hoje claramente não favorece a administração de vitamina C. Na verdade, a probabilidade consistente alta é mais de 90%, 95%, 96%, 97% de que a vitamina C, na verdade, ela cause dano nesses pacientes, independente se a análise é frequentista, se a análise é bayesiana, e a gente termina esse artigo dizendo que não há mais equipoise, não há mais justificativa para se fazer estudos clínicos randomizados com vitamina C, e a gente termina esse estudo a respeito disso. E aí eu comento o último slide para vocês sobre uma coisa que eu comentei aí em Florianópolis. Olha a quantidade de coisas que fizeram parte do cuidado padrão, tratamento padrão na UTI nos últimos 30 anos, que, na verdade, acabaram se eliminando em função de estudos randomizados. Então, olhem bem, inotrópicos em alta dose, insulina em alta dose, corticoide em altas doses, volume corrente de 12, 15 ml por quilo, altas doses de fluidos, altas doses de sedação, transfusão sanguínea de uma maneira inapropriada, resfriamento do paciente excessivo, agora nós temos alta dose de vitamina C. Eu coloco aqui só para vocês verem o problema que nós tivemos. Tudo isso foram, em alguma maneira, em algum momento, foram tratamentos padrões em UTI. E todos eles mostraram que em estudos randomizados não funcionavam, e todos eles mostraram que em estudos randomizados, na verdade, se viu mais malefício do que benefício nesses pacientes. Então, vejam bem, se a gente não tivesse esses estudos randomizados, a gente teria muitas dessas terapias ainda hoje em vigência em UTIs no mundo inteiro. E sem saber o que funciona, sem saber o que não funciona. Então, pessoal, muito importante que a gente se dê conta de que esses estudos randomizados, ainda que eles tenham sido negativos, eles preveniram que mais pacientes morressem na UTI em função de terapias inadequadas, terapias inapropriadas, que foram todas elas se mostraram inapropriadas e inseguras com relação ao tratamento de pacientes que são criticamente doentes. Então, muito importante que a gente não esqueça disso tudo, que a vitamina C realmente nos ensine justamente o que a gente tem que fazer para o futuro para que a gente melhore a sobrevida dos nossos pacientes. Eu termino por aqui. Muito obrigado. Excelente aí, Calil. Acho que mais até do que a discussão sobre a vitamina C, a gente deixa aí uma lição para todo mundo da importância da ciência para respaldar aí as nossas escolhas, as nossas atitudes, né? Gostaria de abrir aí o espaço para quem quiser fazer algum comentário, quem quiser se manifestar. O doutor Luciano já está com a mão levantada. Então vamos lá, doutor Luciano. Já estou aqui levantando a mão. Aqui. Por favor, Luciano. Posso prosseguir? Pode. Obrigado. Professor, muito obrigado pela aula. Esse é um assunto. Eu fiz o segundo grau técnico de Química e ainda fui. Tenho bastante tempo já de formado, foi bastante tempo depois da Guerra do Paraguai, mas foi bastante tempo de formado já, né? E, é claro, a gente lembra dos valores do professor Linus Pauling, né, que era um absoluto entusiasta da vitamina C, né?
Então, são duas perguntas um aspecto um pouco diferente. Primeiro, quando a vitamina C foi descoberta, se especulou muito o mecanismo de ação em relação a espécies reativas de oxigênio, né? Superóxido de dismutase, aquela coisa toda, né? E a gente não tem ainda, né? Eu creio, não tem ainda nenhum método para dosar isso. E segundo, eu acho que o mais importante da aula que o professor deu foi esse aspecto do trabalho randomizado, porque isso cada vez mais é difícil fazer um trabalho randomizado, justamente porque a maior parte das medicamentos que a gente usa funciona, né? Então, a gente em algum momento vai ter que interromper o grupo controle porque o medicamento vai funcionar. Aí o caso é o contrário, né? Esse aspecto da dúvida do ponto de vista estatístico. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela aula. Imagina, obrigado, Luciano, obrigado pelo comentário, né? Eu acho que tu tens razão, eu acho que a gente ainda tem uma maneira meio crua, né, de mensurar a efetividade de certas medicações. Então, por exemplo, se a gente conseguisse descobrir alguma maneira de mensurar algum desses metabólitos que possam ser tóxicos, pode nos ajudar a entender qual tipo de terapia pode ser mais efetivo, concordo. Com relação à questão da randomização, eu acho muito importante, pessoal, uma coisa assim, eu vou enfatizar, a gente não precisa mudar a maneira como a gente trata nossos pacientes para fazer parte de um estudo randomizado. Se alguém chegar para vocês e propor um estudo randomizado, controlado, dizendo aqui, ó, esse é um estudo, mas para fazer esse estudo, tu vai ter que mudar o teu tratamento padrão, então esse não é um estudo que vocês querem fazer, está entendendo? Por que eu falo isso? Porque eu falo isso pelo seguinte, o bom estudo randomizado é o estudo randomizado que vai trazer uma terapia nova, que vai ser melhor que a terapia que a gente está fazendo hoje na UTI. Então, não existe um motivo para a gente modificar o controle em função do estudo randomizado. O estudo randomizado ele vai ser adicionado ao usual care, ao tratamento usual que a gente faz no dia a dia na UTI. Então, assim, ó, é muito importante que as pessoas entendam, quando houver uma proposta de fazer um estudo randomizado na sua instituição, a proposta é de adicionar, não é de mudar o teu cuidado intensivo. Isso é uma coisa muito importante. Obrigado, Luciano, pelos comentários. O André, você já chamou atenção para a questão dos estudos com controle histórico das várias limitações. Eu queria destacar e trazer para a nossa discussão um aspecto que me parece que esse tipo de estudo na terapia intensiva tem mais um confundidor. A terapia intensiva é uma especialidade que não tem bala mágica, né? E que a melhoria dos resultados estão muito associados à melhoria da qualidade do atendimento. Então, qualquer doença que a gente pega na terapia intensiva e compara a mortalidade 20 anos atrás, 10 anos atrás com a atual, você tem redução de mortalidade sem que nenhuma nova terapia tenha surgido. Então, me parece que na medicina intensiva esses estudos ainda têm mais esse fator confundidor, né? Importantíssimo, Ederlon, importantíssimo que tu comentasse. Eu vou dar um exemplo a vocês, que a gente não precisa nem de anos, né? A questão da Ebola, eu me lembro bem quando a gente recebeu os primeiros pacientes de Ebola aqui na nossa UTI, aqui no hospital em Nebraska, em 2015. Naquele momento, na África, a mortalidade estava em torno de 90%. E o que aconteceu? Naquele momento, na África, o pessoal estava com receio de que os provedores, né, os profissionais de saúde, fossem se contaminar, então eles botavam lá garrafinhas de água do lado do paciente. Imagina um paciente com 10 litros de diarreia por dia, vomitando a cada 5, 10 minutos, e aí toma as garrafinhas de água, obviamente que a mortalidade vai ser alta, porque o paciente fica hipovolêmico, fica séptico, né? E aí se descobriu, então, em poucos meses, se descobriu que, na verdade, não haveria problema se os profissionais de saúde tivessem as EPIs, poderiam prover, colocar via endovenosa, começaram a dar via endovenosa, a mortalidade desceu de 80%, 90% para 60%, 70%, e mais 2, 3 meses a mortalidade desceu para 40%, 50%. Em poucos meses, a mortalidade da sepse viral, da ebola, desceu de 90% para em torno de 40%. Então, veja bem, isso exemplifica muito bem o que tu comentaste, Ederlon, porque tu vê, se a gente vai dentro de uma epidemia ou dentro de uma pandemia como o Covid, lembra-se do Covid em março, abril de 2020,
era uma UTI, o pessoal entubava todo mundo com medo de que o paciente fosse contaminar os profissionais de saúde, no outro UTI entubava precoce, no outro UTI entubava tardia, no outro UTI não tinha ventilação mecânica, no outro UTI não tinha vasopressor, e tudo isso virou, ninguém sabia o que fazer com cuidado de suporte. Nós estamos falando das coisas que a gente faz muito bem na UTI no dia a dia. O cuidado de suporte virou uma bagunça no começo da pandemia. E isso na Ebola aconteceu a mesma coisa. Então, isso vem de encontro ao que tu comentaste, Leilão. O que acontece? A gente começar a usar controles mesmo do mês passado, mesmo da semana passada, no meio de uma epidemia, numa pandemia, tu vai comparar maçãs com laranjas, né, que a gente chama, né, apples com oranges. Tu começa a comparar coisas que não são comparáveis. Então, por isso que, do meu ponto de vista, eu acho certamente um problema muito grave. Em qualquer pandemia, em qualquer epidemia, usar controles históricos. Os controles históricos não vão ser comparáveis com os casos que está se vendo hoje em dia. Mesmo nós estamos falando de semanas ou até meses anteriores. Nós estamos nem falando de anos, né? Então, muito importante. Não, muito importante. No primeiro estudo Calil, publicado, só fazendo uma coisa, o primeiro estudo publicado de mortalidade da Covid, de dados americanos, era 88% de mortalidade, lembra disso? Eu lembro, e nós fizemos um estudo no servidor que a gente usou esse dado para calcular a amostra. Obviamente, o nosso estudo foi underpowered, porque a nossa mortalidade depois do ventilado foi praticamente a metade disso, basicamente por conta da diferença temporal. Fernando. Calil, pai, excelente. Eu acho assim que a tua fala, né, ela transcende digamos assim, a testagem de um fármaco, não é? Porque o pensamento, né, e como vocês, tu e o Durão já comentaram, na pandemia se esqueceu tudo o que existia em metodologia científica, começando por colocar 2 pacientes no mesmo ventilador, aquelas coisas que foram absurdas. Tem um editorial do estudo do Loves, da Maureen Omid, de 2008, escrito pelo Daniel Chiche e pelo Derek Angus. Eu acho aquele editorial fantástico, porque eles abordam todos esses aspectos que tu comentaste para a gente ter uma verdade científica pura. E isso é muito complicado na terapia intensiva, né? Essa questão temporal, então, é absurda. Eu lembro que tem um estudo que avalia os desfechos em pacientes com SARA, feito em Utah, que a mortalidade, houve uma redução assim na virada do século agora, mas no final das contas não sabiam exatamente por que tinha havido essa redução. Melhorou o tratamento da sepse, melhorou a ventilação mecânica, melhorou o manejo de líquidos, uma série de coisas, né? Então, eu acho que quando se testa um novo fármaco, sem dúvida nenhuma, tem que ter um estudo randomizado, né? E outra, esse estudo do Paul Marik, né, que a gente estava comentando antes, né? Ele me remeteu a uma outra coisa. Tu abordaste muito bem a questão, não é, de vieses, né? E assim, não é puxar brasa para o nosso assado, né, Ciro Ederlon? O estudo do grupo do suporte, né, a respeito do catéter artéria pulmonar, que não é uma forma de tratamento, é de monitorização, o pessoal acha que o catéter aumenta a mortalidade, né? E não tem nada a ver. O que importa, o que vai interferir é o que tu faz com a informação que tu tem. Então, assim, eu acho que do ponto de vista, assim, só para fechar, do ponto de vista de ciência, de pensamento e de buscar respostas, a gente ainda, né, em momentos de crise, a gente dá uma fraquejada. A gente dá, né? Certamente, Fernando, eu estou contigo. É um problema mundial, né? Isso não é só aí no Brasil, aqui em todos os lugares. Mas eu acho que uma lição, né, que o teu comentário traz muito importante, uma lição que eu acho que a gente tem que levar para frente, é de que nas próximas epidemias e pandemias não há motivo para a gente entrar em pânico e começar a mudar as coisas que funcionam, né? Exatamente como tu comentaste, eu acho que nesse momento a gente tem que justamente usar o que a gente sabe que funciona bem. Tratamento de suporte na UTI, que a gente hoje provém, que é muito melhor do que 5 anos atrás, muito melhor que 10 anos atrás, muito melhor do que 15 anos atrás. Vamos utilizá-los bem, né? O que a gente sabe fazer, vamos fazer bem. É o tratamento da SARA, é o tratamento da sepse, é o tratamento do choque. Não há por que reinventar, né, toda a história, reinventar toda a ciência médica, simplesmente porque a gente está lidando com uma doença nova. Não é aí que se reinventa. Essa é a maneira de a gente crescer. Para crescer, a gente tem que utilizar o que a gente já sabe e andar para frente. Então, eu acho que essa é uma lição enorme dessa pandemia do Covid, que eu acho que houve erros crassos no mundo inteiro.
com relação à ideia, Seria. a ideia de que mudando o que a gente sabia atraria melhor os pacientes, na verdade foi o contrário. BBF, fazer o básico bem feito. Cassiano? Obrigado, Calil, parabéns mais uma vez. Fazer uns pequenos comentários aqui, depois algumas perguntinhas simples, né? Eu digo, quando tu comentasse agora sobre a gente fez erros crassos aqui que o Fernando comentou nessa pandemia, não sei se vocês já leram um livro chamado A Grande Gripe, que é um livro interessante de ler, e que fala sobre 1919 lá, e 4 coisas ele comenta no final, que é um autor, historiador americano interessante, ele comenta 4 coisas no final, que é, naquela pandemia, que a gente tem que desenvolver alguma coisa para melhorar a imunidade, se máscara funciona ou não, se o isolamento iria funcionar, e o que era mais importante, se era a economia ou era a saúde, né? Ou seja, eu acho que se vier, minha impressão, se vier outra pandemia, que tomara que não venha, nós vamos passar pelo mesmo problema. Esse é o comentário que eu quero dizer nesse contexto, infelizmente. Mas eu tenho 2 perguntas básicas, cara. Primeiro, assim, uma especificamente do ponto de vista metodológico, assim, se tu não tem a impressão que os estudos observacionais, eles passam por um outro problema também, que é o viés de publicação, né? Porque eles geralmente não são registrados e a gente só publica o que dá certo, né? Se isso não é também uma coisa que vai contra o estudo observacional. E uma pergunta que, sim, eu gostaria de ver a tua opinião, é se não está na hora na terapia intensiva da gente não excluir os doentes quase moribundos dos estudos, né? Porque talvez esses doentes, obviamente, eles têm uma taxa de mortalidade absurda, mas será que algumas intervenções não ajudariam para este tipo de paciente? Porque a gente fica incluindo doente que tem 5% de mortalidade, muitas vezes nos estudos, e esse talvez não precise grandes remédios maravilhosos, mas nesses mais graves, sim, precisariam medicações que pudessem modificar o desfecho. Perguntas excelentes, Cassiano, maravilhosas. A questão obviamente, esse livro é maravilhoso. Eu li esse livro da Great Influenza. Realmente é um livro, ele é meio chocante, porque, na verdade, parece que foi escrito durante o Covid, né? Mas o livro fala só sobre 1919, uma coisa absurda, né? Assim, é realmente muito, 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 muito instrutivo e muito bem feito o livro também. Gostei muito. Com relação ao publication bias do documento, né, Cassiano, certamente tens toda a razão, não há dúvida que existe um viés de publicação em estudos observacionais, porque, obviamente, é muito mais fácil de publicar, é muito mais fácil de fazer os positivos, e existe um viés enorme. Isso a gente viu também durante a pandemia do Covid. Eu tenho certeza que vocês, como eu, receberam muito WhatsApp de artigos que foram publicados que não tinha nem sido publicado, estava naquelas pré-publicações, e aí lá tinha 20 pacientes num canto, 20 no outro, tu não sabe onde é que foi o estudo feito, não sabe o que foi feito, disseram que era randomizado, e estão te pedindo a tua opinião. Eu me lembro isso acontecendo assim, era basicamente um dia sim, um dia não durante a pandemia. Então, na verdade, muitos estudos observacionais que a gente não sabia nem a origem, não sabia nem a fidelidade, era muito difícil de interpretar em função da pouca da pouca verificação do processo, né? Então, nos estudos randomizados eles têm que ter uma verificação um pouco maior e isso culmina em menos viés, ainda que os estudos randomizados também tenham viés de publicação. Então, isso é certamente muito importante. Com relação à tua última pergunta, Cassiano, é dificílima, eu não tenho uma resposta, eu acho a tua pergunta muito boa, é difícil de responder, por quê? Porque, na verdade, a definição de um paciente imunibundo é uma coisa bastante subjetiva, né, Cassiano? Então, todos nós, vamos ver um pouquinho diferente a situação. Se tu tem, eu vou te dar assim, a minha opinião pessoal. Eu acho assim, eu acho que se tu fores fazer um estudo randomizado, controlado, grande, onde tu vai ter uma potência estatística boa, significante, 80%, 90%, vai ter uma amostra boa, talvez a tua sugestão ela culmine com não alterando, assim, ela não vai criar nenhum viés no estudo em função de
de tu ter um número relativamente adequado de pacientes moribundos no controle e na intervenção. O problema dos pacientes moribundos é que, se tu tiver um desequilíbrio deles entre esses dois grupos, tu realmente pode, e se o estudo não tiver uma potência estatística boa, esse desequilíbrio pode literalmente causar um viés irrevogável do estudo, né? Então, vamos supor, se tu tiver mais pacientes moribundos no controle, tu vai favorecer a intervenção. Se tiver mais pacientes moribundos na intervenção, tu vai favorecer o controle. Mas num estudo enorme, grande, talvez isso não faça muita diferença e talvez eleve um pouco a potência estatística, como tu falasse, tu não tem uma mortalidade tão baixa como em muitos estudos, que às vezes acabam negativos ou neutros, né? Porque a gente não houve potência estatística para diagnosticar nada. Mas eu acho que o teu segundo comentário, Cassiano, vem de encontro a outra coisa importante que a gente também comentou durante a pandemia, é a falta de sistematização e de descrição de pacientes que tiveram a retirada de terapia. Como é que se chama o comfort care? Como é que se chama aí? Cuidados paliativos. Cuidados paliativos. Então, isso vem de encontro a isso. Então, na verdade, tu imagina, se tu acabar com mais cuidados paliativos no controle, favorece a intervenção. Se tu tiver mais cuidados paliativos na intervenção, tu vai favorecer o controle. Então, na verdade, cria um desequilíbrio. Então, mas eu acredito que se tiver um estudo grande, com uma boa amostra, onde tu possa ter um equilíbrio dessas situações, eu acredito que talvez seja uma situação onde a gente pudesse evitar essa subjetividade, como tu comentas, do paciente moribundo, mas como todos os estudos têm um limite de potência estatística, existe um receio das pessoas que desenham esses estudos, obviamente, de que a inclusão de pacientes moribundos vai acabar causando um viés que vai culminar na perda da confiabilidade dos resultados. Então, é muito difícil. Essa tua pergunta é muito importante, Cassiano. Eu acho muito importante. A gente tem que continuar revisitando, discutindo isso, porque eu acho que a gente tem que revisitar isso. Eu acho que eu concordo contigo. Simplesmente evitar qualquer paciente que esteja mais grave talvez não seja a maneira mais adequada de a gente conseguir trazer novas terapias. A gente vai ter que tentar criar uma maneira de identificar melhor esses pacientes. Excelente. Esse livro que o Cassiano citou, né? Vocês comentaram aí, né? Da época lá da gripe espanhola, né? Agora, pós-Covid, tem esse aqui. Eu acho que talvez vocês não vão conseguir ver. O título é da Natália Pasternak e do Carlos Orsi. O título é Bobagem, Pseudociências e Outros Absurdos que Não Merecem Ser Levados a Sério. Eu comecei a ler e já me chama a atenção dois aspectos nesse livro, assim, é o ceticismo e o pragmatismo que tu tem que ter na ciência, né? Se tu não duvidar, tu já tem a resposta, né? E é isso que a gente vê, né? Por isso que o Cassiano comentou dos estudos observacionais, a gente tem que ter em mente um outro aspecto. Eles são geradores de hipótese. E essa hipótese precisa ser testada num estudo randomizado. O André, uma outra coisa, eu acho que essa história da vitamina C, dentro do nosso contexto aqui, ela acaba virando um aspecto secundário. Eu acho que a mensagem que a gente quer passar é muito mais a importância de você estar sempre questionando, como acabou de chamar a atenção aí o Fernando. Mas uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também é o fato de que o Paul Merrick é um cara com uma grande credibilidade até então, né? A gente estava comentando, se você for olhar o PubMed dele, a quantidade de publicações gigantesca. E a gente tem que ter a capacidade de não se deixar levar por isso. De repente, o André falou aqui que ele acha que tal coisa funciona, isso não pode nunca ser suficiente por conta da credibilidade dele para a gente assumir que isso seja uma verdade. E aí... É o que se chama de medicina baseada em eminência. Isso é a medicina baseada em eminência. E aí, quando a gente fala na randomização, no ensaio controlado, uma vez que tu comentou isso, e eu queria que tu estressasse isso, a gente, quando participa de um trial, é muito curioso, você convence um paciente ou família a participar do estudo, você acredita naquela intervenção e você fica no teu íntimo torcendo
para que na randomização esse paciente receba o tratamento, né? Isso é uma coisa que é comum de você ficar com esse sentimento. É cego, você não sabe qual vai ser o tratamento que vai ser, você fica no íntimo ali torcendo para ele, por isso. Mas aí até para os nossos residentes que estão aqui acompanhando, que vão começar a participar disso, eu queria que tu destacasse aí a importância do grupo controle, né? O quanto placebo é importante para quem entra num trial. Então, vejam bem, não, Edelon, obrigado por trazer isso à tona, porque na verdade é uma coisa que acho que é pouco enfatizada na educação médica, é pouco enfatizada nas escolas médicas, na residência. Ah, vejam bem, esses exemplos que a gente comentou aí hoje, várias dessas terapias que foram terapias padrões em UTI nos últimos 20, 30 anos, se vocês participassem, eu pergunto para algum residente, algum estudante que está aí hoje escutando a gente, se fossem participar desses estudos, qual é o grupo que eles preferiam ter participado? No grupo placebo ou no grupo de alta dose de volume, altas doses de inotrópicos, altas doses de sedativos, altas doses de suplemento, altas doses de fermento sexual? Obviamente, todos esses estudos mostraram que o tratamento estava causando mais malefício do que benefício. Então, por que isso é importante? Por isso que existe placebo. O placebo é sempre a melhor maneira de proteger os nossos pacientes em estudos clínicos randomizados. Porque a gente nunca sabe se as terapias vão funcionar ou não. É como o Delon fala, a gente obviamente tem esperança, a gente que está no dia a dia, né, na beira do leito, a nossa esperança é que a gente vá trazer um benefício para o paciente, mas o motivo pelo qual o estudo está sendo feito é porque não se sabe se aquela intervenção vai causar benefício ou não vai causar benefício ou vai causar malefício. A gente não sabe, ninguém sabe. Por isso que o estudo está sendo feito, né? O estudo só é feito quando existe esse equilíbrio ético, né, que a gente chama de equipoise. Então, se não houver um placebo, se não houver um controle, a gente não vai ter como identificar se a droga, se a intervenção é segura ou não. Então, se a droga causa mais dano, o grupo placebo vai se beneficiar, o grupo placebo vai ter um desfecho melhor do que a intervenção. Se a droga funciona e é melhor, então o grupo de intervenção vai ter um desfecho melhor que o placebo. Sem placebo, sem controle, jamais vai se conseguir identificar o que salva vidas e o que ameaça essas vidas, né? Então, o placebo é a maneira mais segura e efetiva de se oferecer um ensaio clínico em qualquer parte do mundo. Isso é importante que a gente se cria, né, com aquela falsa percepção de que placebo é uma coisa ruim, que, meu Deus, pegou o placebo, coitado, aquelas coisas, mesmo que vão se posicionar um estudo duplo cego, um estudo open label. Na verdade, não, pessoal, o placebo é muito importante, porque essa é a maneira que a gente vai conseguir proteger todos os pacientes que voluntariamente participam desses ensaios clínicos. Então, vamos desmistificar isso, eu acho muito importante, eu acho muito importante que a gente passe isso aos residentes, aos estudantes, porque, na verdade, é um fato, é uma coisa muito importante. Muito bom. Algum comentário mais, alguma pergunta? Acho que, André, mais uma vez aí, muito obrigado por você ter estado aqui com a gente. Eu queria, de alguma forma, encerrar aqui o nosso ano e nós estamos de volta aí em março, e deixar com vocês aí um pupurri. Cadê o som? Cadê o som? Foram 40. E todas estão disponíveis, né, Derlon? Sim.
E a todos os nossos amigos aí que colaboraram, que estiveram aqui junto com a gente, nosso muito obrigado. Um bom final de ano para todos aí. Um grande abraço, Bom pessoal. Muito obrigado, hein? Tudo bom, pessoal? Um abração. Um abraço, Fala. André. Um abraço. Abraço aos amiguinhos aí que me deram o privilégio de participar de um grupo tão seleto durante todo esse ano e me toleraram. Eu agradeço a todos. Um beijão para todos. Você é E sempre agora bem nós tolerado. teremos mais um participante aí, né, doutor Cassiano? Isso, Cassiano. Seja bem-vindo, Cassiano. Tá? Vai ser um prazer tê-lo Muito conosco aí. obrigado. Um abraço, André. Um abraço, pessoal. Abração. Tchau. Tchau, tchau.